Oi, gente. Então, como a gente está vendo na questão do tratamento, a gente não vai focar tanto agora em tratar, tá? Essa é uma parte específica do curso mais à frente. Agora a gente vai focar em entender bem os tipos, né, as anomalias de dados. A gente fala muito, por exemplo, do outlier. Quantitativamente ele é o mais relevante, mas até chegar nele tem outros 7 tipos que eles são muito importantes, que se dividem em 3 grandes áreas. A primeira é de anomalias de sintaxe, que são erros formais, basicamente, nos dados. Anomalias semânticas, que aí são erros de significado mesmo, o dado não está com significado legal. E erros de abrangência ou cobertura, que são os famosos casos faltantes. Erros de sintaxe e de cobertura, a gente normalmente vai ver simples. Os erros semânticos é que são os mais complicados. E para a gente perceber bem o erro semântico, a gente tem que observar bem o metadado, tá? Então, as boas bases de dados, elas vão ter metadados. Se elas não tiverem, você vai ter que ir atrás para entender bem aquilo, se tem um erro e tal. Aqui está a base de dados da ABERT, da Prefeitura do Recife. E a gente está vendo aqui que tem a base, tá? A gente pode baixar direto, como a gente aprendeu lá em extração, pode baixar por aqui. Através da API, a gente não vai conversar sobre a API ainda. Aqui a gente tem a grade com todos os dados, a opção de mapa, de gráfico, enfim, de uma série de coisas. Mas vamos nos ater aqui à grade, né? Ao tabular. Então a gente tem aqui alguns valores, eles são às vezes fáceis de verificar. Então, por exemplo, situação finalizada. O que isso quer dizer? A gente não sabe. Bairro, a gente sabe, tem uma lista de bairro, Madalena, Vaz, etc., os endereços, mas alguns valores aqui a gente não tem a semântica dele. Então a gente pode saber se a sintaxe está correta, porque se tiver alguma coisa estranha aqui, tipo de colisão, então colisão com tio e sem tio, a gente sabe que a sintaxe está errada. Mas como é que a gente sabe a semântica? Caso faltante também é fácil, ou seja, anomalias de cobertura e de abrangência, aqui está faltando, né? Na variável descrição, mas a semântica ela depende muito do metadado. Então vocês estão vendo que o metadado aqui está bem simples. Ele diz apenas o título de dado, ele não está dizendo o rótulo, ou seja, que valores se espera, e nem a descrição, a semântica. Sem o rótulo e sem a descrição, é muito difícil analisar as anomalias, certo? Porque a gente não sabe o significado. E mais na frente vai ser difícil também analisar o próprio dado, porque a gente não tem a semântica dele. Então, voltando aqui um pouquinho, a gente vai ver que essa base de dados ela faz parte de um conjunto bem maior de bases de dados, certo? Que é da CGTU, da Autarquia de Trânsito, certo? Então, quando a gente clica aqui, a gente vê todo esse conjunto de base de dados que está disponível e ela faz parte aqui dos acidentes, certo? Então, quando a gente clica aqui, ela está dentro desse rol de coisas sobre acidente, mas a gente não tem a semântica ainda. Se a gente for para outra situação aqui, ó, a gente vai ver as pessoas perguntando, por exemplo, o que é andamento finalizado e cancelada na variável situação. Então ela está perguntando justamente o que? A semântica, que não está disponível lá. Aí vamos ver outra estrutura de base de dados, que é a do Covid-19 do governo do estado, tá? Aqui a gente pode baixar a base por aqui e a gente vê que tem um detalhamento do metadado. Então aqui tem o nome da variável, os valores possíveis ou rótulo, o tipo de dado e a descrição. Então a gente vê que esse metadado ele está completo. Ele oferece a sintaxe e a semântica, né? No outro, a gente tinha só, voltando aqui, a gente tinha somente a sintaxe. Então, aqui a gente tem o tipo do dado esperado, tá? Aqui a gente tem o valor possível, né? Ou seja, os rótulos que ele pode assumir. Então, se tiver um município que não é de Pernambuco, você já estranha, certo? E a descrição, ou seja, qual é a semântica que está por trás disso. Então, os metadados das bases, eles nos ajudam muito a identificar as possíveis anomalias, sobretudo anomalias de semântica, tá, gente?